Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois governos, do Jânio Quadros e do João Goulart. Então a gente está voltando para a história do Brasil, né? Nas últimas aulas a gente estava falando sobre Guerra Fria. Na verdade, o que a gente vai falar hoje está também no contexto de Guerra Fria, mas agora a gente vai focar na história do Brasil e vamos continuar ela nas próximas semanas. Bom, esses dois governos, gente, o Jânio Quadros, ele é o presidente que veio logo na sequência do JK, e o João Goulart é o último presidente antes do golpe de Estado. Então, nos anos 60, o Brasil passou por um período bastante conturbado na política, na sociedade, na economia, né? Então, depois dos anos dourados, que a gente viu que rolou aquela ideia de que o Brasil estava se desenvolvendo, tal, construção da nova capital, a política brasileira voltou a sofrer com algumas tentativas de golpe. A gente tinha visto já, né, em 54, em 55 e agora, então, mais uma vez, em 61, a gente tem uma nova tentativa e em 64 a gente tem a quarta tentativa que dessa vez eles conseguem, né? Então, em 64 a gente tem um golpe civil-militar que vai dar origem à ditadura que vai perdurar por 21 anos. Bom, gente, a gente vai falar hoje um pouco sobre os dois governos, do Jânio Quadros e do João Goulart, que são governos que antecedem a ditadura, e a gente vai tentar entender, então, como que se orquestrou esse golpe de Estado que acabou se consolidando no dia 1º de abril de 1964. Bom, esse assunto é bem polêmico, tá, gente? Para mim é um dos mais importantes da história recente do Brasil, então eu aconselho que vocês prestem atenção, assistam essa videoaula e entendam um pouquinho, tá? Porque é algo que é muito discutido até hoje, a questão de golpe ou não golpe, ditadura ou não ditadura. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco da história antes de sair falando besteira por aí. Bom, gente, vamos lá. O primeiro dos dois presidentes, então, é o Jânio Quadros, né? Ele vai ser eleito na eleição de 1960, e aí, em janeiro de 61, ele assume a presidência. Ele era um candidato da UDN, que era o Partido Conservador, e ele teve uma passagem bem breve pela presidência, porque ele entrou em janeiro e em agosto ele renunciou. Só que essa passagem breve foi, no mínimo, polêmica, assim, ele era muito bizarro, tá? Aqui vocês têm uma fotografia dele, ele é o cara de bigode ali, com a vassoura na mão. E vocês devem estar se perguntando por que diabos ele está com a vassoura na mão. E, na verdade, fez parte da campanha eleitoral dele. Então, ele criou um jingle, eles criaram um jingle chamado Varre, Varre, Vassourinha, onde ele falava que ia varrer a corrupção do Brasil. E aí ele ia para os comícios com uma vassoura na mão, ele chegava lá e comia um pão com mortadela. Enfim, ele criou bastante apelo popular, bastante identificação com as massas, né? E ele acabou, então, sendo o candidato eleito. Na época, gente, quando se votava em presidente, se votava também em vice-presidente, não era junto, eram duas eleições, dois votos separados. Então, isso fazia com que muitas vezes o vice não tivesse nada a ver com o partido do presidente. Foi o que aconteceu nessa eleição. O Quadros era da UDN, o presidente, e o João Goulart era do PTB, vice-presidente. O João Goulart, gente, só um adendo aqui. Ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele é do PTB, né, que é o partido do Vargas, ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek e vice do Jânio Quadros, ok? Então ele já está na política já há bastante tempo. Bom, o rápido governo do Quadros, ele é meio bizarro, como eu falei, né? Então, por exemplo, tem a política dos bilhetinhos, que ele fazia pequenos pedaços de papel, onde ele dava alguns avisos, dava as ordens para os ministros e funcionários, e ele administrava o Brasil dessa forma. Alguns decretos que são incompatíveis com o cargo de presidente. Então, se você acha que o atual presidente às vezes fala algumas coisas que não fazem muito sentido para a posição de presidente, imagina o presidente naquela época. Gente, ele proibiu o uso de biquíni nas praias. Outra coisa que ele fez, ele proibiu o funcionamento de jockeys em dias úteis. Então, de segunda a sexta, o jockey não funcionava. Jockey é corrida de cavalo, tá? Sábado e domingo estava liberado. Proibiu a briga de galo também, que é bacana, né? Mas é engraçado que são decretos que não partem do presidente da República, né? Então, nem preciso dizer que a questão do uso do biquíni não foi muito popular, né? A medida dele, e também não deu muito certo, mas ele ficou famoso por isso. Bom, além desses decretos aqui no Brasil, também tem a questão da política externa, que foi, no mínimo, esquisita, tá? Lembrando que o mundo vivia a Guerra Fria, então, né, de um lado os Estados Unidos e de outro a União Soviética. O Brasil, historicamente, ele se aliava com os Estados Unidos. E no governo do Quadros, ele iniciou uma política externa independente, que manteve até uma relação com os Estados Unidos, apesar de dar bastante discurso criticando o país,
Mas ele também vai se alinhar com a União Soviética e com Cuba, que tinha acabado de fazer a Revolução Cubana contra os Estados Unidos, que a gente viu algumas semanas atrás. Né? Então, ele fazia relações diplomáticas e econômicas com esses países que eram socialistas, e ele teve a ousadia de condecorar o Che Guevara, né? Lógico, Che Guevara é um dos líderes da Revolução Cubana, grande inimigo dos Estados Unidos. Ele condecorou o Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, gente. É bizarro ele ter feito isso. No livro de vocês, na página 195, tem uma foto desse momento. Eu esqueci de colocar aqui no slide. Mas, enfim, né? Ninguém esperava esse tipo de atitude, especialmente sendo um presidente da UDN e alinhado com os Estados Unidos. Nem preciso dizer para vocês que isso causou bastante problema político para o Brasil, né? Então, à medida que ele foi governando, os próprios pessoas ligadas à política da própria UDN, que era o partido dele, que era alinhado com os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos começou a questionar essa política do Jânio Quadros, né? Então começou uma pressãozinha ali. Outra coisa era com a questão popular também, né? Porque, tipo, ele proibiu o biquíni, gente. Tipo, ele também estava começando a desandar as coisas, né? E aí, o que ele faz? Ele resolve renunciar. Simplesmente isso. Isso 7 meses depois de estar como presidente, ele resolve renunciar ao cargo. Alguns historiadores apontam isso como uma tentativa de golpe político da parte dele, que a ideia era, ele iria pedir a renúncia, o Congresso e a população não aceitariam a sua renúncia e ele voltaria ao governo com apoio, né, nos braços do povo. Só que isso não aconteceu, gente. Ele pediu a renúncia, todo mundo aceitou e beleza, tchau. E aí acabou o governo do Jânio Quadros. O governo mais rápido da história do Brasil. Bom, agora começa toda a questão de uma nova tentativa de golpe. Então, em 61, durante a renúncia do presidente, o vice-presidente João Goulart, que a gente chama de Jango, ele estava na China. China, nessa época, era socialista, tinha feito a Revolução Chinesa, como a gente também viu aqui nas aulas. E ele estava lá por questões políticas, né? Era uma viagem oficial pelo Brasil para fazer algumas alianças econômicas. E aí, ele precisava voltar ao Brasil para assumir como presidente, já que ele era o vice. Só que os opositores, eles tentaram impedir a volta do Jango ao Brasil. Por quê? Porque eles queriam dar um golpe de Estado, como eles já vinham tentando há muito tempo, né? E aí, o Leonel Brizola, que era do Rio Grande do Sul, também do PTB, ele vai iniciar a campanha pela legalidade, que é uma campanha que vai levar muitas pessoas para a rua para garantir que o Jango possa retornar ao Brasil. Então, eles fazem todo um acordo com essa oposição. Quem que era essa oposição, gente? Vocês vão ver mais para frente aqui, mas já adiantando. Essa oposição era basicamente elite política, né, a política da UDN, a elite do Brasil econômica, né, então ligados a grandes industriais, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, o alto clero da igreja e os militares. Né? Então esses grupos eles estavam já há muito tempo tentando tomar o poder e acabaram, então, achando nessa brecha uma boa tentativa, até porque, né, o argumento deles era queremos acabar com o comunismo no Brasil, sendo que não tinha comunismo no Brasil. E como o João Goulart estava na China socialista, foi tipo, pô, vocês estão vendo que o cara está na China socialista, então se ele virar presidente, ele vai ser socialista também. Uma teoria furada, né? Mas eles aproveitam disso, só que é feito um acordo, e aí nesse acordo fica decidido que, beleza, o Jango pode voltar e pode assumir a presidência, desde que o Brasil passe a ser parlamentarista. O que é isso? Parlamentarismo quer dizer que o parlamento tem poder político tanto ou maior do que o presidente. Então, criaria-se o primeiro-ministro, né? E ele governaria junto com o presidente, ou seja, foi uma forma de impedir que o Jango conseguisse administrar politicamente o Brasil. Como foi a única forma, eles acabaram aceitando o acordo e o Jango então assumiu o poder como presidente num modelo parlamentarista. Ele governou desse modelo até 63 e em 63 ele fez um plebiscito, uma consulta popular, sobre a volta do presidencialismo. O povo votou a favor do Jango e ele voltou então a ter os poderes normais de presidente que tinha anteriormente. Porém, o último ano do governo foi muito conturbado. Então, a oposição cresce cada vez mais, né? Como eu falei, né? As elites, os partidos conservadores, os militares. E isso vai se agravar com a crise econômica e política, gente. Aliás, com a crise econômica. Porque o que acontece? O Brasil, desse tempo, ele vinha... Desde que acabou o governo JK, se instalou aqui uma crise econômica, tá? A construção de Brasília rendeu uma dívida externa muito grande para o Brasil.
a inflação começou a aumentar cada vez mais. Então, como eu falei para vocês quando a gente estudou o governo JK, ele foi um governo que trouxe muitas melhorias, porém, essa melhoria, o dinheiro, né, a conta disso aí veio um pouquinho mais tarde. E aí os governos seguintes sofreram com a crise econômica motivada por todos os gastos, por todas as reformas e construções feitas pelo governo JK. Então, a crise econômica acabou ajudando a fazer com que a imagem do João Goulart não fosse tão bem vista assim pela população. Bom, diante de tudo isso, em 64, né, ele estava desde 61 na presidência, mas ele praticamente não conseguiu governar durante esse tempo, tá, gente? E aí, em 64, então, que seria o último ano do mandato dele, a eleição seria no ano seguinte, ele então resolve que ele vai botar em prática todas as propostas que ele tinha para o governo do Brasil. E essas propostas eram as reformas de base. Isso é muito, muito importante, tá? O que eram essas reformas de base? Basicamente, ele selecionou algumas coisas para serem reformadas no Brasil. Por exemplo, reforma agrária. Né? A reforma agrária é a redistribuição de terras para camponeses, né, que eram explorados pelos grandes fazendeiros. Então, o que acontecia? Quando se teve o direito trabalhista no governo do Vargas, isso não se estendia ao trabalhador do campo. Então, nos campos, gente, no interior do Brasil, a galera passava muitos problemas, muitos perrengues, porque eram agricultores que não tinham sua própria terra, trabalhavam na terra de outras pessoas e eram exploradas por conta disso. Nessa época surge, entre as lutas pelos direitos, a Liga Camponesa no Nordeste, que é bem importante, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir entrar muito nisso, mas a Liga Camponesa estava lutando pelos direitos dos trabalhadores rurais, por melhores condições de vida, e a reforma agrária seria algo que ajudaria muito eles, porque o que seria a reforma agrária? Pegar terras que não estão sendo produzidas, que são de grandes proprietários, mas que estão improdutivas, e paga uma indenização para esses proprietários e redistribui essas terras para a população de camponeses, né, sem terra. E aí, então, era a proposta dele. Outra proposta estava dentro da reforma eleitoral, então ele queria dar o direito de voto ao analfabeto. Outra questão também tinha trazer para empresas estatais a exploração de riquezas naturais, lembrando que o Vargas já tinha feito isso no governo dele, mas os governos seguintes eram governos com mais abertura política internacional. E aí isso facilitou a entrada de multinacionais aqui no Brasil e acabou que muitas das nossas riquezas eram exploradas por essas empresas. Então a ideia dele é fazer o que o Vargas fez, que é trazer isso para as estatais. Bom, tinha outras propostas também, mas as principais são essas, né? E a ideia era, então, atender às reivindicações das camadas mais populares. Nem preciso dizer para vocês quem que ficou insatisfeito com isso, né? Então, se a gente está falando de ajudar as camadas mais populares, é óbvio que as elites não estavam satisfeitos com isso e acusavam o Jango claramente de que o Jango era comunista, de que ele ia instalar um comunismo aqui no Brasil. No meio da Guerra Fria, então, por exemplo, os Estados Unidos vai financiar o golpe de Estado aqui no Brasil, os Estados Unidos vai se preparar militarmente para invadir o Brasil, caso a população brasileira, o governo brasileiro reaja ao golpe civil-militar. Enfim, a gente vai ver um pouquinho melhor na próxima aula. Mas essas elites, né, opositores políticos da UDN, elite industrial e agrária, grupos ligados à igreja, conservadores na política, os militares, eles acabam, então, iniciando o golpe de Estado. Como é que isso vai acontecer? Em março de 64, o Jango vai organizar o Comício da Central do Brasil, onde ele reuniu 300 mil pessoas e apresentou os projetos de reformas de base. E naquele dia, ele autorizou a desapropriação de terras às margens de rodovias federais para a reforma agrária. Para os opositores, esse foi o prato cheio, porque daí eles começaram a atacar o governo claramente, né, chamando de comunista, e os opositores então organizaram um movimento alguns dias depois, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, com cerca de 300 mil pessoas também. Essa marcha era um dos conservadores que queriam acabar com essas reformas de base. Participaram da passeata membros dos cargos mais altos das igrejas, associações de empresários, famílias de classe média e classe alta, e entre outros grupos que não tinham interesse nas propostas populares do Jango. Gente, essa marcha foi a desculpa para criar um clima favorável ao golpe, né? Então eles falaram, olha, a população está do nosso lado. E aí no dia 1º de abril de 64, o governo foi deposto pelos militares do Exército com a ajuda de civis, tá? Dando início à ditadura civil-militar.
por que a gente fala de ditadura civil militar? Antigamente a gente só se referia como golpe militar e ditadura militar, porque, afinal de contas, quem ficou no governo durante esses 21 anos foram os militares, né? Os presidentes eram todos generais do exército. E, enfim, a gente vai estudar um pouco sobre isso, porque esse período foi muito tenso da nossa história, tá? Mas hoje a gente entende que não foram só os militares, né? Os militares conseguiram porque eles tiveram também a ajuda dos civis, né? Como eu falei, aquela classe média alta ali, que queria então também tirar o Jango do poder antes que ele ajudasse a população mais ainda. E aí então a gente chama de ditadura civil militar porque os militares não fizeram isso sozinhos. Aqui vocês têm dois vídeos, tá? O vídeo sobre a Comícia Central do Brasil e o vídeo sobre a Marcha da Família. Assistam, por favor. São vídeos curtinhos, tem 4 minutos cada um. E ele mostra em imagens, fotografias, filmagens, áudio, como é que foi o comício e como é que foi a marcha, para vocês entenderem quem que participou, como é que funcionou e como que isso levou ao golpe de 64. Certo? Bom, na próxima aula a gente vai falar então do golpe efetivamente e dos primeiros anos da ditadura, certo? Beijos.